E, obviamente, o tema que marca esta edição da Comissão Executiva são convidados desta terça-feira Isabel Meireles e Miguel Varela, António Neto Silva e Vítor Scária. Agradeço aos quatro a vossa presença. Isabel, começamos por este orçamento. Vítor Gaspar diz que não havia alternativa. Não há alternativa a este orçamento. Havia outra alternativa? Havia, com certeza. É um orçamento que eu considero confiscatório. Aliás, o nível dos impostos que são agora revelados são confiscatórios. O que se está aqui a fazer é ser mais troiquista que a própria troika. Se quiser, são talibãs fiscais. Porque as instituições europeias, e designadamente o FMI, através da senhora Lagarde, já vieram dar abertura para que se pudesse ir por outro caminho, eventualmente aligerar a carga fiscal. E, portanto, a receita, para mim, era negociar. O problema não se resolve internamente, tem que se resolver externamente. Negociar com as instituições da União Europeia, designadamente com a Comissão, com o Conselho, quiçá com o Parlamento Europeu, seguramente com o Banco Central Europeu. Negociar com o FMI, porque há de facto outras receitas. E receitas que eu recordo a história, que a Alemanha, por exemplo, percebe muito bem. Pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi penalizada com pedidos indemnizatórios brutais que, se ainda estivessem em vigor, não tivessem sido quebrados pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ainda hoje estaria a pagar. Portanto, a consequência foi, de facto, penalizou-se de tal maneira o povo alemão que emergiu um Hitler que, obviamente, disse aos alemães que não podiam suportar aquele nível de encargos, de punição financeira e, portanto, a Alemanha percebe isso. O que Portugal e os outros países intervencionados, a própria União Europeia, países que venham a necessitar de ajuda, como, por exemplo, o Chipre e a Espanha, é um plano Marshall. Eu não sou como o António, que diz que se deve perdoar as dívidas. Eu não sou também como outros ex-primeiros-ministros que dizem que as dívidas são para se gerir, não são para se pagar. Não, as dívidas são para se honrar. O que é que deveria ser feito? Uma espécie de plano Marshall em que houvesse uma ajuda financeira à União Europeia, aos países que dela carecessem, eventualmente sem juros, ou então com juros extraordinariamente baixos. Não é com estes juros em que tudo aquilo que se vai obter em termos de impostos provavelmente vai para pagar nem sequer o capital, mas os juros da dívida contraída, o que manifestamente não é o caminho para o crescimento, não é o caminho para o reequilíbrio de um país que vai ficar revoltado, que vai ficar empobrecido e que, se quisermos ir pelo ponto de vista legal, contém feridas graves, por exemplo, ao princípio da igualdade, que se for pedida a sua fiscalização, como a Associação de Juízes já ameaçou fazer, provavelmente este orçamento, em algumas partes, lá poderemos ir, irá ser chumbado inevitavelmente. António, como costuma dizer, esta é a sua deixa. Obrigado. A Isabel joga sempre no contraditório. É evidente que eu estou em total desacordo e entendo que as propostas que ela faz não são execuíveis. Aquilo que é fundamental é perceber, e quando faz a pergunta se não há alternativa, eu acho que, de facto, se o objetivo é destruir Portugal e a economia portuguesa, não há alternativa. Este é o orçamento correto para destruir a economia portuguesa, para exigir dos portugueses um nível de sacrifício absolutamente inaceitável, porque não se percebe para que é que serve. O dinheiro que está a ser retirado aos portugueses é para pagar dívidas que foram contraídas de forma irresponsável por um conjunto de governos anteriores, dívidas que, tendo sido contraídas por pessoas irresponsáveis, e com a colaboração, com a cumplicidade das entidades internacionais que conheciam perfeitamente a situação do país e continuavam a forçar e a querer entregar empréstimos, essas dívidas de facto não são para ser pagas. Com estas características, não são para ser pagas. E está a falar uma pessoa que, graças a Deus, não deve um tostão rigorosamente a ninguém e que sempre cumpriu as suas obrigações. Agora, aí o nível de irresponsabilidade foi tal, a cumplicidade internacional para o crescimento desta dívida foi tal,
que, de facto, esta dívida deve sofrer da parte portuguesa uma moratória unilateral de cessação do serviço da dívida. É a primeira declaração que qualquer primeiro-ministro deveria fazer em Portugal para terminar com esta situação. Nós continuamos contentes a ouvir dizer que vêm mais 4 mil milhões. Mas estes 4 mil milhões são para ser pagos. Estes 4 mil milhões são para ser pagos com taxas de juro absolutamente fora da capacidade de pagamento de Portugal. Se me dissessem vão 4 mil milhões para investimento na economia portuguesa, para criar riqueza em Portugal, que permita depois o pagamento da dívida, eu aí estaria contente. O nível de contentamento com a entrada de dinheiro é de uma enorme responsabilidade. E isto é vendido à população, que obviamente não tem a possibilidade de estudar estas questões com profundidade, de tal forma que toda a gente fica muito contente quando vem mais dinheiro. Mas este dinheiro, a única coisa que faz é aumentar um endividamento que nós não vamos poder pagar de novo. E aumentar a taxa de juro que excedem largamente qualquer razoabilidade. E, portanto, Portugal o que tem que fazer é a declaração de uma moratória unilateral para cessação imediata do pagamento do serviço da dívida e, depois, os interesses representados pela Troika que venham negociar connosco como é que a coisa se resolve. Portanto, perdão da dívida a 50% e cessação imediata do serviço da dívida. Não tenho eu nenhuma dúvida de que não há outra forma de resolver esta situação. Não é retirando riqueza da economia, rendimentos às famílias, criando situações de pobreza alarmante, criando um exército de mão de obra barata que parece corresponder, eu não sou pela teoria da conspiração, mas que parece corresponder a um intuito internacional, a um desígnio internacional qualquer de criar no sul da Europa uma zona de mão de obra quase escrava, não é por esta via que nós desenvolvemos Portugal. E, portanto, de facto, para destruir Portugal não há alternativa a este orçamento. Aliás, nós podemos ver, se quiser, que há uma correlação enorme entre a liberdade económica e a competitividade das economias. Nós podemos ver um quadro que peço transmitam, se o tem, mas que mostra que Portugal, no domínio da liberdade económica, se encontra em 68º lugar no ranking mundial e que no que diz respeito à competitividade, Portugal se encontra em 41º lugar quando se faz uma avaliação dos 59 países mais competitivos. Ou seja, os quadros, quando os pudermos ver, demonstram de forma inequívoca, primeiro, uma perda continuada de liberdade económica em Portugal, situando Portugal no ano 2012 em 68º lugar, e estou absolutamente convencido, com as medidas deste orçamento, nós passaremos de 68º para o fim da lista. O último dos 59 observados, 59 países observados, era a Venezuela, e, de facto, nós vamos a caminho de nos tornarmos um país, com este orçamento, vamos tornar-nos o país da cauda da Europa, não apenas, mas da cauda do mundo em termos de liberdade económica, com consequências que podem ser vistas na evolução do quadro quando ele puder aparecer, se vier a aparecer, António, uma perda continuada do índice de liberdade económica em Portugal, que este Orçamento de Estado vai destruir e vai nos pôr num nível acima de 100, e que tem como contrapartida uma evolução na competitividade, em que passamos do lugar 32 dos países observados para o lugar 41. Portanto, há uma correlação na ordem dos 67%
entre liberdade económica e competitividade. Aquilo que se está a fazer com este orçamento é destruir completamente e definitivamente a competitividade portuguesa, onde estávamos já num nível bastante mau. António, nós neste momento não conseguimos mostrar o quadro, mas mais à frente vamos certamente ver esse quadro. Vítor Scari, que análise faz desta proposta que foi ontem apresentada no Parlamento? Quer dizer, a discussão não vale a pena às vezes persistir, não serve bater no ceguinho, mas a discussão é mesmo se o orçamento é possível. Eu acho que o Ministro das Finanças teve um conjunto de palavras bastante infeliz e, por outro lado, sintomático. Quando ele diz que não tem qualquer liberdade depois da quinta avaliação da Troika, está basicamente a dizer até agora não fizemos, falhamos, implicitamente, porque um país, agora apanhando as palavras de liberdade, um país que tivesse a cumprir um memorando de forma integral e satisfatória para as instituições internacionais, teria neste momento certeza alternativas para poder negociar em relação ao quadro orçamental. Portanto, e essa lógica de falhança levanta a questão é este orçamento possível de implementação? Porque essa é a questão dramática. Eu percebo que ele diga que é o único possível, face à estratégia e face à leitura que ele faz do caminho que temos que seguir. E aí vem a questão, a Isabel utilizou uma palavra, os talibãs, o António chamou irresponsáveis, quer dizer, mas de facto eu acho que a questão que se deve ser avaliada é se de facto, face ao caminho já trilhado, porque também assim, os graus de liberdade vão diminuindo à medida que nos afundamos. Há na estratégia uma questão que é a questão da escalada do compromisso. À medida que já estou tão envolvido no processo, já não posso desmobilizar tropas, tenho a continuar a mandar tropas para o conflito, embora seja para queimar. E a questão que está aqui em cima da mesa em relação a este orçamento é que isto revela, para mim, na minha perspectiva, perante um caminho identificado e que, tendo falhado sistematicamente, porque sendo um caminho, não queriam fazer, o governo assumia que não queria fazer qualquer tipo de operações extraordinárias. Foi no primeiro ano um objetivo extraordinário, com receitas extraordinárias. Tem no segundo ano a mesma coisa, mas tenta sempre que inicia um novo processo dizer, não, agora é que é sem medidas extraordinárias. O que leva a tomar medidas excessivas que se revelam elas próprias depois geradoras de necessidade de mais medidas extraordinárias. E acho que é esta persistência numa estratégia que claramente está a dar pouco resultado que eu julgo que torna este orçamento não possível. E isso, provavelmente estaremos alguns no meados do ano que vem, como estávamos este ano. Temos a execução em junho do ano que vem e depois como é que fazemos para o final do ano. O objetivo no próximo ano é bem mais agressivo do que aquele que temos que atingir este ano. Vítor, é possível, é sensato, é razoável, mas sobretudo é possível renegociarmos a dívida com os credores neste momento? Quer dizer, há vários níveis de renegociação da dívida. Há uma versão mais radical que o António tem defendido, há uma versão que julgo que era um bocado nesse sentido que caminhava a Isabel nas suas propostas, que é, olhando para a dívida que está em cima da mesa, de alguma forma podemos ter prazos mais longos e alguns períodos até de carência. Porque bastava eu não ter que fazer, basta ver isso, não basta ter que fazer 1.200 milhões de euros a mais no ano que vem de juros em relação ao que é este ano, que desaparecia a necessidade de boa parte das medidas que foram tomadas. Portanto, a verdade é esta. Como vimos também no caso espanhol, em que tudo o que foi da maior poupança alguma vez feita nos ministérios espanhóis não paga o acréscimo de juros gerados. Eu ainda ando a tentar fazer umas contas, e todos nós gostamos de fazer contas, quero verificar se Portugal pagasse os juros que a Alemanha paga neste momento nas emissões, se seria necessária mais austeridade. Porque essa é que é a questão. É que se nós fôssemos confrontados, pode dizer assim, está bem, mas é porque eles estão em linha... Quer dizer, quando partimos para isto, não estávamos muito diferentes, tínhamos 60 e poucos % de dívida cada um. Obviamente, depois havia insustentabilidade claramente económica de um lado e persistência de desequilíbrios externos muito fortes, mas o nível de dívida pública em 2008 era igual nos dois países, era muito aproximado, ao contrário do que às vezes se tenta vender. Portanto, foi só o resultado de uma crise que agravou mais uns do que outros, mas tivemos claramente acréscimos de custos substanciais, além de outras coisas que tiveram influência no nível de dívida em Portugal, porque se nós considerarmos o dívida total de uma administração pública alargada, a diferença também não é tão grande. Mas a questão que só que é essa, é persistir numa estratégia sem impor junto dos nossos credores internacionais, junto dos parceiros internacionais, a questão da sustentabilidade da estratégia, eu acho que é dramático. Isso é que é, ou seja, não ver do lado do governo, aproveitando a deixa da senhora Lagarde, que embora haja sempre uma discussão do que é que eles dizem quando estão lá e o que é que dizem quando estão na missão. Mas, dando quando nós sabemos, há muito tempo que a missão, pelo menos o lado do FMI, tem sido sempre aquele que tem defendido a possibilidade de ir tentando conjugar as duas dimensões, ou seja, uma dimensão de algum estímulo, não vamos dizer, de não desestimular tanto, é melhor assim, não desestimular tanto, com a necessidade de consolidação. Porque isso a questão é, nós precisamos consolidar o orçamental? Sim, precisamos. Podíamos fazê-lo de uma maneira que fosse menos agressiva? Provavelmente podíamos, se tivéssemos jogado se calhar melhor com o que foram as medidas, por exemplo. O ano passado não tínhamos tomado todo o fundo da banca, tínhamos só tomado metade. Este ano tínhamos outra metade.
o acréscimo de despesa não eram 400 milhões, pelas novas pensões eram só 200 milhões, e isso exigia claramente menos esforço. Agora, ao nível da pergunta em concreto que me fez, eu acho que há margem para tentar encontrar soluções ao nível de financiamento que sejam menos agressivas, exigindo menos medidas adicionais, que essa é que é a questão. Mas, Vítor, o Vítor tem a experiência de falar com estes interlocutores, percebe exatamente, e estamos a falar de técnicos, obviamente, sim, mas há, obviamente, diretrizes e há uma lógica de atuação. Normalmente, por parte destes interlocutores, há de facto essa noção de que é necessária a negociação, ou há claramente uma cartilha que é imposta a estes países? Eu acho que há um misto dos dois, e depois depende da capacidade negocial do lado de cá para também às vezes abrir portas abertamente, ou seja, como eu digo, ao longo de todo o processo de negociação... Se não se abriram portas durante este tempo é porque não houve capacidade de negociação. Ou não houve desejo, porque aqui vem ao cima da mesa outra vez, é que eu acho que parte disto é uma visão. É a visão de... Há uma dimensão do quanto mais depressa melhor, que eu partilho parcialmente, mas o mais depressa não pode ser tão depressa que na prática mate tudo. E também admito que há aqui uma questão que é, há uma linha estreita que baliza o que é o mais depressa possível, ou seja, a linha do possível. E onde é que se ultrapassa esse possível? Gerando a resistência e, na prática, que as estratégias se tornem, que é um bocado o que o FMI vem dizer, quando se ultrapassa esse limite do possível, a estratégia passa a ser self-defeating, ou seja, mata-se ela própria. E é essa questão que deve estar em cima da mesa. Portanto, a abertura que eles manifestaram teve sempre possível. Aliás, quando se começou o programa, os objetivos mudaram em relação ao PEC 4, porque a situação se considerava diferente. Foi uma coisa que se ganhou logo. Nós não temos já memória. No PEC 4 a ideia era, se eu não quero mentir, acho que era logo 4, 3, 2. Passou-se para 6 o ano passado, 5,9 ano passado, 4,5 este ano, 3,5. Ou seja, havia um caminho logo aí maior. E claramente dentro disso o FMI teve sempre alguma abertura para tentar ver o que é que se podia fazer. Agora vamos dizer as coisas. Depois a parte da União Europeia tinha sempre uma questão, que é a questão de fazer passar estas medidas nos países credores. Eles têm um problema que é passar estas questões nos parlamentos nacionais. E tentam vender que se isto não for difícil, não vale. Mas esse caminho também já foi uma parte trilhado, porque eu acho que hoje a aceitação de que esta estratégia está a não produzir resultados e que há margem para, mesmo junto de países como a Holanda, como a Finlândia ou a Alemanha, a fazer o caminho, acho que vai fazer o caminho. Agora temos é que nós defendê-la. Miguel Varela, esta estratégia de resistir até a última gota de sangue, como alguém dizia há muitos anos relativamente a outras guerras, está obviamente a falhar, porque tendo um prazo curto, a verdade é que chegado a cada final de prazo, a cada final de ano, a cada exercício orçamental, nota-se de facto que não foi conseguido atingir, não conseguiram atingir os objetivos. Eu penso que foram aqui usadas até pelo Vítor aqui algumas expressões que são demasiado caras até para o Governo. Acho que falar aqui em visão, em estratégia, acho que é muito ambicioso para aquilo que o Governo apresentou como documento do Orçamento de Estado. Acho que o documento do Orçamento de Estado aquilo que espelha é tentar arranjar dinheiro a todo o custo. De facto, é isso que espelha. Agora, espelhar ali uma visão e uma estratégia, acho que de facto não. Aliás, a prova disso é que 80% da consolidação orçamental é feita, mais uma vez, tradicionalmente pelo lado da receita, e a despesa, mais uma vez, contribui em 20% para a redução do déficit. Não é? E falta aqui, continuo a dizer a mesma coisa, falta aqui uma linha de pensamento estratégico. Que Estado é que queremos? Todos sabemos que, neste momento, aquilo que representa toda a administração pública, todo o Estado, é insustentável a prazo. Tem que ser reformulado toda a visão que temos para o coletivo nacional, para a questão do papel do Estado na economia, e sobre isso, nada. Não é? Continuamos a cortar na despesa cegamente, cortar nas pensões, cortar nos ordenados, cortar nos subsídios, e apesar de representar, o pessoal representar uma fatia muito grande da despesa pública, eu penso que não será por aí. Devemos escolher áreas estratégicas para o Estado abandonar o seu papel de intervenção, passar a regulador, e então poupar dinheiro por aí, mas nunca só pela questão do pessoal. E aquilo que assistimos ontem na comunicação do Orçamento de Estado pareceu um filme, de facto, surreal. O próprio documento é uma coisa totalmente irrealista e aniquilador daquilo que é a economia nacional. O próprio Ministro, quando disse que queria retribuir depois a formação e a educação que teve, e por isso não se importaria também de pagar impostos. Isto tudo parece um filme, uma coisa muito estranha de um país de terceiro mundo, não é? E se realmente foi esta a formação que o Estado lhe deu também, quer dizer, o Estado é um mau alocador de recursos, geralmente investe mal, também investiu mal nisto, não é? Porque o próprio Ministro não aprendeu, quer dizer, a base toda, que a economia de facto é uma ciência social que também está a ser aniquilada. E não é um fim em si, ele está obcecado com
com os números que tem que cumprir, mas isso não é nenhum fim social, não é um fim de desenvolvimento económico, não é um fim de crescimento económico. E de facto, a lição principal, o Estado também aqui falhou. Portanto, se calhar era de pensar também o Estado abandonar o ensino superior, porque se calhar não faz muito sentido também essa intervenção pública. E a explicação que depois deu para algumas previsões ainda me pareceu mais surreal, quer dizer, falar para um público com menos conhecimentos técnicos, para a população em geral, a falar no efeito multiplicador, a falar nas variáveis fixas e nas variáveis dinâmicas, a falar na velocidade de circulação da moeda e a justificar as previsões com isto. Quer dizer, ninguém percebeu nada, não é? O comum dos mortais não percebeu sequer o que ele quis dizer com aquilo. Eventualmente poderia ter sido esse o objetivo, Miguel. Sim, eventualmente, acredito que sim. E uma das previsões que me assusta muito, acho que é totalmente irrealista, uma previsão para o desemprego. Com este orçamento, a previsão que o Governo aponta, 16,4%, parece uma coisa perfeitamente surreal. Estamos neste momento com uma taxa de 15,9%. 16,4%, eu estou convencido que antes do verão atingimos essa taxa e até ultrapassamos. Quer dizer, parece-me que é um orçamento, mais uma vez, feito em cima do joelho e é totalmente surrealista. Muito bem, já vamos analisar este orçamento do Estado para 2013 em pormenor. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.